Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus andou pela terra realizando a obra do Pai. Então, nós temos visto até agora como tudo que Jesus fazia visava glorificar o Pai e cumprir a palavra do Senhor. Claro que nestes sinais e maravilhas que ele fazia, ele atraía a atenção para algo que ele tinha a dizer, para algo que ele ia fazer. Então, Jesus segue realizando as obras que o Senhor ordenou, o Pai colocou em suas mãos. Em Mateus 8, versículo 14 a 17, diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Veja que Pedro era casado. Não aparece a esposa de Pedro. A gente fica na dúvida aí, ela estava viva, não estava viva, mas podemos considerar que estava viva. Eusébio de Cesareia, mais à frente, alguns séculos, vai nos falar sobre as esposas dos apóstolos, e aqui nós vamos encontrar a sogra dele, e ele cuidava dela. Veja que já aqui nos transmite, né, o ensino, havia uma boa relação entre os dois, e quando eles chegam lá, ela está doente. Obviamente, não tinha os recursos que nós temos hoje. E o Senhor Jesus, a primeira coisa que faz é atender a uma necessidade daquela senhora e cura a sogra de Pedro. E então Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. No momento em que ela estava bem, passou então a servir a sua família. O Senhor Jesus realizou mais um milagre e assim teve mais uma testemunha. O que acontece? Esses personagens que são citados se tornam testemunhas da glória de Cristo, testemunhas das obras maravilhosas que Cristo realizou. Por isso elas são mencionadas. O apóstolo João, ele nos fala que o propósito de registrar, revelar para as pessoas aquilo que o Senhor Jesus fez, era exatamente mostrar que ele é o prometido Messias, o Filho de Deus, aquele que havia de ser enviado ao mundo, como de fato ele fez. Ele diz assim em João 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Observe, se alguém em algum momento tivesse dúvida, Jesus não fez nada disso, não é bem isso que você está me dizendo, o número de testemunhas a favor é tão grande que não tem como negar. Isso é uma informação importante. Observe que no decurso dos 3 anos de ministério do Senhor Jesus, houve um número muito grande de testemunhas que viveram aquele momento, receberam os milagres do Senhor Jesus. Portanto, como o número é muito grande, tira qualquer possibilidade de se recusar, de se negar que realmente tenha acontecido. Porque uma vez que as testemunhas são em número elevado, é possível facilmente agrupá-las e então buscar informações, como por exemplo uma polícia faz quando está precisando de testemunhas sobre um crime ou um acidente. Se as informações batem, se as informações elas apontam para uma mesma direção, mesmo havendo alguma divergência, porque um estava olhando em um ângulo, o outro estava olhando no outro ângulo, um estava em um momento desde o início, o outro chegou um pouquinho depois, e pode haver um pouco de divergência nas informações, que é o olhar variado. Mesmo assim, nós vamos ter que todas elas levam a uma mesma direção. Isso faz com que haja uma confirmação dos fatos.
Então, o número de testemunhos acerca do que Cristo fez, de tudo que ele ensinou, é tão elevado que não tem como pôr em dúvida. Então, os evangelhos se mostram fidedignos, confiáveis, porque eles oferecem testemunhas suficientes dos fatos que ocorreram sobre Jesus. E a sogra de Pedro é uma delas. Veja que ele não cita o nome. Por que não cita o nome? Porque não é importante destacar a vida das pessoas. Isso não é o foco. Essa é uma coisa importante para a nossa geração. A nossa geração é muito vaidosa. Basicamente, as pessoas fazem as coisas para chamar a atenção para si. Dificilmente você vai ver pastores e ovelhas fazendo algo sem colocar um nome bem grande lá, sem chamar a atenção para si, fui eu que fiz, sem que, no final das contas, os holofotes sejam direcionados para eles. Isso é uma coisa muito ruim na nossa geração, porque é uma vaidade que tem a ver com um orgulho, com o desejo de ter glória, e então o foco deixa de ser Cristo. Não é o que Cristo fez, é o que nós estamos fazendo em nome de Cristo. E isso é ruim, porque o objetivo não é esse. As maravilhas que Deus realiza em nossas vidas e até por meio de nossas vidas têm um único propósito: glorificar a Deus. Você que é instrumento de Deus para fazer algo que abençoou vidas, seja como for, não importa se é pastor ou se é ovelha. Você que disse algo que realmente é a verdade, você que fez algo que realmente foi algo bom, e aquilo ali glorifica a Deus, que seja somente o louvor e a glória do Senhor. A nossa geração sente uma necessidade de mostrar, tá ali, ó, o meu nome em tudo que eu fiz, para que talvez lá na frente todo mundo lembre, olha quantas obras maravilhosas aquele pastor fez, olha quantas coisas grandiosas aquele líder fez, e ele seja louvado e aclamado, e todo mundo tenha plaquinhas escritas do seu nome em todo lugar. E as ovelhas estão seguindo o mesmo caminho da vaidade. Isso é profundamente ruim. Os fariseus eram assim, e Jesus condenou, dizendo, já receberam a recompensa. Se tudo que eles queriam era seu nome pendurado em todos os prédios, se tudo que eles queriam era seu nome sendo exaltado e aplaudido por todo mundo, conseguiram. Fizeram coisas boas e atraíram nome e fama e aplausos por causa das coisas boas que fizeram. Então, receberam sua recompensa. Então, isso não é bom. Jesus condenou e advertiu a sua geração que isso aponta para uma vaidade, um orgulho, e portanto não é bom. Jesus mesmo não fez isso. E o fato de não ter o nome de todas as pessoas registradas mostra que o objetivo da vida do ser humano, da nossa vida, daqueles que são instrumentos de Deus para a manifestação da glória de Deus, o propósito é apontar para o Senhor. Por quê? Porque Ele é o único Deus, Ele é o único que tem salvação, Ele é o único que é a vida, Ele é o único Criador, Ele é o Senhor de tudo, Ele é a fonte de todas as coisas boas. Como disse Davi em 1 Crônicas 29, ele diz, Senhor, quem somos nós para darmos tudo isso? Eles estavam ofertando em grande medida para a construção do templo que Salomão iria erguer. E ele disse, mas quem somos nós para darmos tudo isso? Tudo vem da tua mão. O Senhor nos deu e nós estamos apenas devolvendo, nós estamos apenas usando para o louvor da tua glória. Então, não temos de que nos gloriar por isso. E no final das contas, esse é o propósito da nossa vida. Lembre-se disso. Quando você estiver sendo instrumento de Deus para algo, quando você fizer alguma coisa boa, lembre-se. Tudo o que importa é que seja feito. E que assim o Senhor será exaltado, vidas serão abençoadas, Deus será glorificado. E isso, inclusive, fará com que você seja mais inclinado a ser bênção para os outros. Por exemplo, é muito fácil a gente ver que as pessoas fazem as coisas, mas sempre elas são as beneficiadas, né? Você já viu alguém chegar e dizer assim, olha, eu queria conseguir algo para fulano. Não, é sempre algo que traga um benefício para si. Seja o nome afamado, seja fazer aquilo que quer, que gosta, se beneficiar de alguma maneira. E a Bíblia nos diz para a gente ser bênção. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, os felizes não são os que estão recebendo as coisas. Os felizes são os que estão dando. E dando sem ficar olhando a mão direita, a mão esquerda, o que estão fazendo. A sogra de Pedro é só a sogra de Pedro. Precisa do nome dela, da plaquinha dela.
para nada. Por quê? Porque o objetivo de tudo isso era mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus? Opa, Jesus não é alguém comum. Ele está fazendo coisas maravilhosas. E todo mundo é testemunha disso. E aí ele conta, inclusive, mais curas e milagres. Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, o objetivo é exatamente mostrar quem ele é, apontar para ele, como nós já falamos. Veja que não aparece o nome deles. Alguns dos personagens são mais bem identificados porque são testemunhas, fortes testemunhas dos eventos. Ou seja, se alguém dissesse assim, não, Jesus não fez, teriam um endereço de alguns personagens para que fossem consultados se é verdade ou não aquilo que está escrito. Como nós falamos, as testemunhas das obras de Cristo são importantes. E você que foi alvo da graça de Deus, que atraiu você a uma nova vida e está vendo que Deus está fazendo um milagre. Sim, o milagre da nova vida. Está mudando o seu caráter, está mudando o seu modo de ser, o seu modo de tratar as pessoas, seu modo de ver a vida. Está mudando você. Está fazendo você, por meio da verdade, ver a realidade como ela é. Que todos são pecadores, que você é pecador também, e que o Senhor é o único Salvador, e assim por diante. Ou seja, ver toda a verdade sobre a vida. Você é uma testemunha do Senhor. Você pode contar para as pessoas que acham que não tem esperança, que acham que não pode mudar. Ah, Deus nunca vai mudar a minha vida. Ah, eu não consigo mudar. Ah, ele não tem jeito mais para mim. E você é uma testemunha que pode mostrar para todo mundo, porque o propósito da nossa vida é esse. Quando Paulo está falando para Timóteo na sua carta, ele conta que um dia ele perseguiu a igreja. Ele diz, eu sou o pior dos pecadores, eu persegui a igreja. E ele diz assim, mas sabe, Deus me salvou, me transformou, me resgatou, exatamente eu sendo o pior de todo mundo, para mostrar para todo mundo o tamanho da misericórdia de Deus. Ou seja, Paulo diz assim, eu sou o pior de todos os homens, para que em mim Deus mostrasse que a sua graça, a sua misericórdia é superabundante. Então, o que Deus faz na nossa vida, na nossa miséria mais profunda, transformando, salvando, resgatando, mudando, alcançando poderosamente, fazendo a nossa vida uma nova vida, é para mostrar para todo mundo o tamanho da graça divina, o tamanho da bondade divina, o tamanho da misericórdia divina. Então nós somos o quê? Testemunhas. Nós testemunhamos para as pessoas o que Deus fez em nossas vidas. Nós testemunhamos o que Deus operou em nós, para que outras pessoas que até acham que não tem jeito mais para elas, alcancem graciosamente da parte de Deus uma esperança, porque uma vez que ouviram a palavra do Senhor, o Espírito de Deus vai tocar no coração delas. Então haverá uma esperança de que apesar delas se sentirem incapazes e indignas, elas encontram em Deus uma esperança de mudança, de transformação. O que elas não podem fazer, Deus pode fazer na vida delas. Então, essas testemunhas trouxeram esperança para aquela geração. Olha, nós testemunhamos, Jesus fez maravilhas em nossas vidas. Ele restaurou, ele transformou, ele curou, ele libertou. Então, eles se tornaram que testemunhas das obras de Cristo Jesus. Mas é claro, todos esses sinais visavam atrair as pessoas para quem Jesus é, a fim de que as pessoas pudessem ouvir Jesus, pudessem crer em Jesus e pudessem andar com Jesus. Tanto que lá em Hebreus diz exatamente isso. Ele diz que enquanto se fazia a obra da pregação da palavra, o Senhor confirmava por meio de sinais e maravilhas. Então os sinais e maravilhas não eram o centro. O foco do ministério de Cristo e o foco do ministério dos apóstolos, e deve ser sempre da igreja, porque a igreja recebeu de Cristo o ministério da pregação, o foco é a pregação, é ensinar a palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o foco é a palavra. Então para que servem os sinais e maravilhas que eram feitos? Para confirmar que a palavra é verdadeira. Por isso,
um grande alerta é dado por Jesus acerca dos últimos dias. Ele diz assim, cuidado, virão falsos profetas fazendo sinais e maravilhas que vão enganar a muitos. Ou seja, de um lado, Deus estava confirmando, fazendo milagres para que todos vissem que a mensagem era verdadeira. De outro, Jesus diz assim, cuidado, virão dias em que falsos também farão milagres para enganar. Ou seja, Satanás usaria o mesmo recurso para enganar as pessoas e elas irem para a mentira. Ou seja, era preciso, naquele momento em que haveria o engano, era preciso já conhecer a verdade. Então você precisa conhecer a verdade, que foi testemunhada por muitas pessoas, que foi testemunhada pelos milagres e maravilhas que Jesus fez, para cumprir a palavra do Senhor, porque tudo o que ele fez foi cumprindo a palavra do Senhor. Então você conhecendo a verdade que fora testemunhada por todos esses eventos e pessoas, então você estará pronto para lidar com qualquer situação ou com qualquer que seja o falso ensino que venha. Então leia a Bíblia, estude a Bíblia, para que Deus fortaleça seu coração. E você que é alvo dos milagres do Senhor, porque Deus fez grande obra na nossa vida, seja testemunha, não se cale, conte. Esses personagens, de vez em quando, diz a Escritura, que eles saíam falando para todo mundo. Às vezes até quando Jesus disse assim, olha, menos. E eles iam falando. E isso fazia com que todos conhecessem quem era Cristo. Fale, anuncie, seja testemunha. O importante não é seu nome, o importante é Cristo. O importante não é o sinal ou maravilha, o importante é a mensagem que ele confirma e testemunha. Então seja testemunha, para que pessoas encontrem esperança, para que pessoas possam ir a Cristo e receber a misericórdia e a graça divina, para que pessoas possam, por meio do seu testemunho, ter a vida eterna que Jesus, e só Jesus, tem para dar. Então seja testemunha, a testemunha das bênçãos de Deus na vida da sua igreja, daqueles que se achegam a Ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Nós Te louvamos por tudo, Te glorificamos, Te exaltamos, Te engrandecemos. Ajuda nos nossos dias o cristianismo, Senhor. A igreja precisa do Senhor, porque estamos vivendo dias bem carnais. As pessoas são vaidosas, são orgulhosas. As coisas são feitas não para a Tua glória, mas por mero envaidecimento. E então, ó Deus, o cristianismo se tornou grande por fora, mas tão pequeno por dentro. O Senhor, Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu Espírito operando. Nós precisamos que o Senhor trabalhe os corações, para que sejamos testemunhas fiéis e verdadeiras do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua palavra seja, Senhor Deus, confirmada, para que o testemunho, Senhor Deus, das Tuas obras em nós seja, Senhor Deus, um instrumento para conduzir pessoas a Cristo Jesus. E para que assim, Senhor Deus, a Tua palavra, sendo pregada com fidelidade, possa, Senhor, alcançar corações, ouvidos atentos. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe o Teu povo, Senhor Deus, com um avivamento genuíno, verdadeiro, que vem do agir do Teu Espírito e da Tua palavra no meio do Teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.